É claro que essas cenas não são verdadeiras, não são reais. Eu não me imagino cometendo tal atrocidade à minha esposa. Mas verdade é que cenas muito piores do que essas têm acontecido todos os dias em muitos lares aqui em Portugal e pelo mundo, não é? É verdade. E a realidade é que muitas mulheres se calam e aceitam viver assim até a morte. Bom, estou aqui com a minha esposa, a Cláudia, a minha filha, a Thaís, e nós vamos hoje estar falando no programa a respeito de violência doméstica, Thaís. Inclusive, existe também a violência no namoro. Vamos então tratar também a respeito da violência no namoro. Tudo o que eu ganhava, gastava para ele e não para mim. Entretanto, quando eu ia para a praia, ele não queria que eu ia para a praia sozinha porque tinha que ir com ele. Ele estava a trabalhar, desistiu do trabalho para poder me seguir, para poder ir ver o que é que eu andava a fazer na praia. Até que uma vez estávamos no café, eu estava a falar com um amigo que andava na escola connosco e ele, muito agressivo, mandou-me ir para casa. Entretanto, eu dirigi-me a ele para ir falar e ele agarra e dá-me uma chapada. Veja só que antes mesmo da pessoa ela se casar, ela às vezes suporta violências. Eu conversava com uma jovem e ela falava que foi traída, foi agredida e que por ela ser uma pessoa muito vazia e com a sua autoestima muito embaixo, ela aceitava aquilo. Era uma maneira dela, pelo menos em alguns momentos, ela ser feliz com uma pessoa, não é? É falta de amor próprio, eu acho, né? Eu já lidei com amigas, com colegas que tinham esse caso de que eram agredidas ou fisicamente ou até assim verbalmente e não largavam aquela pessoa porque por causa daquele amor próprio, daquela coisa, não, eu valo mais que isso, então elas ficavam ali, não, talvez se eu sair dessa relação mais ninguém vai me querer, eu gosto dele, eu quero ser feliz e a gente de vez em quando tem uns momentos bons, então a pessoa fica ali sofrendo, não é? A pessoa não se autovaloriza. Eu creio que o que acontece? Ela se acha incapaz de conseguir uma pessoa melhor. Ela acaba até dizendo para si própria, eu mereço só isso. Então ela aceita todo tipo de violência, de agressão e acha que é tudo que ela pode receber. É como um morador de rua, né? Um mendigo. A pessoa, ela, como não tem muito, não tem aonde recorrer, então ela aceita a esmola, ela aceita uma migalhinha. Aquela migalhinha para ela já é suficiente. Como alguém que está no deserto, uma gotinha de água já refresca um pouco o seu corpo, não é? Então, quer dizer, ainda que a pessoa seja agredida e violentamente tratada psicologicamente, mas ela se agarra naquele pequeno momento que teve de abraço, de carinho, de beijo, ou às vezes até de sexo. Sabe o que eu acho também? Eu vejo, já vi muitos casos assim, a pessoa ela não quer nem que ninguém se meta, porque ela não quer que ninguém atrapalhe aquilo, como se aquilo fosse um tesouro. Mas, na verdade, aquilo é uma maldição na vida dela, mas ela se agarra a esse relacionamento, mesmo tendo os maus tratos, como se fosse um tesouro. Ela não quer que ninguém tente ajudá-la quando vê que ela é agredida. Eu vejo que o problema, nesse caso, não é só a violência que a pessoa sofre. Ela também está violentando, permitindo uma violência dentro dela. Há um problema muito sério no interior de pessoas que se submetem a isso. Inclusive, você esteve conversando com uma jovem que foi vítima de violência. Vamos assistir? Vamos ver. Então, Ana, você estava me falando, né, que você sofreu de violência no namoro. Né? Como é que foi isso? Quantos anos você tinha? Como é que isso começou? Isso começou, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos, nós andávamos na escola, na mesma escola, e pronto, começámos a gostar um do outro e começámos a namorar. Então, nessa altura, tudo corria muito bem, apesar de haver aquelas coisas de um bocado de ciúmes, mas eu achava isso normal. E eu, entretanto, eu disse, olha, não quero estudar mais. Então fui trabalhar. Entretanto, tudo começou a partir daí, aos meus 17, quando eu fui viver para a casa dele. As agressões psicológicas começaram mais,
os ciúmes mais ainda. Ficaram mais intensos. Exatamente. Então, tudo o que eu ganhava, gastava para ele e não para mim. Entretanto, quando eu ia para a praia, ele não queria que eu ia para a praia sozinha porque tinha que ir com ele. Ele estava a trabalhar, desistiu do trabalho para poder me seguir, para poder ir ver o que é que eu andava a fazer na praia. Roupas, calções, saias, nada. Começou a proibir. Exatamente. Comecei... E como é que você reagia a isso? Você brigava, você dizia, não, eu vou vestir, ou você simplesmente se calava e obedecia? Ao princípio eu dizia, não, mas eu sempre usei, tu conheceste-me assim, porque... Mas como começavam aquelas discussões, eu dizia assim, não, para arranjar confusão, cedendo, né? eu vou parar. Eu comecei a usar roupas largas, que era para não se aperceber, que era então que eu tinha mesmo que usar o mais despercebido possível, era melhor. Até que uma vez estávamos no café, eu estava a falar com um amigo que andava na escola connosco, e ele, muito agressivo, mandou-me ir para casa. E, entretanto, eu dirigi-me a ele para ir falar, e ele agarra e dá-me uma chapada. Mas fomos para casa, eu falei com ele, estávamos a discutir muito. Entretanto, ele ia para me agredir mais. E eu é que lhe disse, não, se tu me vais agredir, eu vou-me virar. Quer dizer, na primeira vez que aconteceu essa agressão, que ele tentou fazer a segunda no mesmo dia, você disse, não, basta. Exato. De início você reagiu, porque nunca tinha acontecido antes. Exatamente. E depois, como é que ocorreu? A gente brigava quase todos os dias. Entretanto, por causa de ciúmes dele e coisas assim. Só que ele depois dirigia-se a mim como dizendo, tu pensas que vais para onde? Com o dinheiro que tu recebes, onde é que tu gastas? Tu nem gastas para nada, tu não tens dinheiro para nada, os teus pais não te vão querer em casa. Coisas assim, do tipo, tu não prestas, tu és um trapo. Então ele começou a te diminuir, não é? A tentar fazer você se sentir que você não tinha valor. Foi exatamente isso que aconteceu? Exatamente. Ele dizia então que eu não valia nada, que quem só me ia querer era ele porque ele é que gostava de mim porque mais ninguém. E você acreditava naquilo que ele dizia? Ao princípio eu tentava não acreditar, mas aquilo como era frequente, apesar de eu pensar que aquilo podia mudar, que as coisas iam mudar, eu acabava por acreditar naquilo. E eu acabei então por pensar que não ia valer de nada, porque se eu me afastasse dele eu não ia ter mais ninguém, que as coisas não iam correr bem. E a que ponto você chegou psicologicamente nesse relacionamento? Dele estar sempre dizendo a você que você não tinha o valor que você merecia? Eu cheguei muito mal mesmo, porque tanto que isso foi quando eu fui à casa dos meus pais, foi a gota d'água, porque a minha mãe literalmente proibiu que eu saísse já de lá mais. Porque eu andava com medo, que eu não saía à rua sem ele vir comigo, não podia andar sozinha na rua. Você tinha me dito antes que, inclusive, ele já estava proibindo até de você falar com a sua própria família, Exatamente. Não era só com os amigos. Exatamente. Quer dizer, a intenção dele era te isolar de todas as pessoas. Exatamente. Tanto que os meus pais achavam estranho de eu não lhes ligar tantas vezes, de eu não ir a casa, mas eu não podia, literalmente eu não podia, porque se eu dissesse que ia ver os meus pais, já havia discussão naquele dia. O agressor, ele tem esse costume, né? Como ele agride, ele quer isolar a pessoa. Exato. Das outras, com medo de ser delatado, digamos, descoberto, né? Ele tem esse costume de fazer isso. Mas aí você foi para a casa da sua mãe, acabou contando para sua mãe o que estava se passando consigo, a sua mãe disse, não, agora você vai ficar aqui em casa, você não vai mais para lá. E ele deixou isso assim? Houve ameaças? Como é que foi? Houve ameaças, sim, porque na altura que eu saía de casa, ele dizia, se tu não és minha, não és de mais ninguém, eu vou-me matar. E depois, frequentemente, era do tipo, se eu te apanhar com alguém, as coisas não vão correr bem. Ele não fazia a ameaça porque ele sabia, a ameaça, como é que eu ia dizer a ameaça? Ele não dizia logo, vou te matar. Exato, mas ele dava a entender que exato. Poderia acontecer. Exatamente. Ele então fazia para que eu não pudesse dizer que ele me estava a ameaçar literalmente. Então ele dizia isso frequentemente. E até que eu chegava a sair de casa, eu não saía sozinha, com medo, porque eu andava sempre a olhar para os lados. Eu saía mais com a minha mãe, porque amigos eu não podia falar, porque o meu medo era se ele me apanhasse a falar com algum rapaz que houvesse alguma coisa grave. E como é que você venceu isso tudo? Eu andava a ter acompanhamento e tudo mais para ver se eu subia, porque eu entrei em depressão. E então eu tive uma psicóloga com quem ela falava comigo sobre essas coisas,
mas aquilo também não resultou de nada. Até que um dia, a minha irmã, foi quando ela me falou da Igreja Universal, e ela disse, Mana, vem comigo. Então foi aqui que eu me percebi que realmente eu estava mal, que eu precisava mesmo de ajuda, que eu sozinha eu não conseguia. E quando você chegou a primeira vez, como é que você entrou e como é que você saiu? A primeira vez que entrei, eu não tinha brilho nos olhos, eu não tinha sorriso verdadeiro, eu não era espontânea, como hoje eu sou. Feliz eu não era, porque ninguém é, com medo de andar na rua, ninguém é feliz. Então eu hoje posso dizer, eu sou uma mulher feliz, eu gosto de como eu sou. Hoje você tem paz? Hoje eu tenho paz, sim. Hoje você se dá valor, você acha que você é bonita, porque você é linda, né? Hoje você não acredita nas mentiras que você ouvia, não é verdade? Hoje, apesar de me dizer, podem vir dizer, Ana, tu não és assim tão bela, Ana, eu digo mesmo, eu sou bela assim, eu olho no espelho, eu olho e vejo, eu gosto daquilo que eu sou. Você conseguiu superar isso tudo e vencer toda essa situação? Consegui superar tudo. Ok, Ana, obrigada. De nada. Impressionante o que aconteceu com ela, não é? É verdade. Mas você veja que, através do uso da fé inteligente, ela teve que usar uma fé unida à inteligência. E são duas coisas que todo ser humano possui, tanto fé como inteligência. Todas as pessoas possuem. O problema é que a maioria não se utiliza desses recursos que são capazes de transformar a vida de qualquer pessoa. Você vê que enquanto ela não agiu conforme ela realmente tinha que agir, a coisa não mudava, não é verdade? Enquanto ela não usou essa fé inteligente, nada mudou, ela continuou passando pela mesma situação. E isso acontece no centro de ajuda, hein, Thaís? São milhares e milhões de jovens como esta rapariga que têm encontrado a solução, a paz, a autoestima, a felicidade em reuniões práticas, objetivas, onde nós ensinamos as pessoas a encontrar essa direção que muda a vida dela. É verdade, eu mesma já acompanhei, já vi jovens passando por isso e superando. Eu esses dias já estava falando com um jovem que ouviu outra pessoa falar e dizer que chegou lá batida embaixo e saiu de lá diferente, saiu de lá feliz, leve, não é? É uma coisa que espalha, que todo mundo quer saber como é que isso acontece, não é verdade? Você pode procurar o centro de ajuda mais próximo de si ou agora mesmo entrar em contato com a nossa linha Amigo 24 Horas, 707-3012-21. Você saberá qual centro de ajuda mais próximo de você. Eu, Roberto Brandão, e a minha família estamos ali em Almada, na Avenida 23 de Julho, no número 14, ao lado ali das bombas da Repsol, né, na Cova da Piedade. Você é o nosso convidado, você querendo falar conosco, nós teremos o imenso prazer de atender você, de falar com você e de ajudar você a sair desta situação. Vamos agora às ruas saber a opinião das pessoas a respeito deste assunto. O que é que acham sobre os namoros em que há violência? Não está certo, não está correto. O namoro é para existir amor e não para existir violência. Acho que essas coisas devem ser denunciadas, que é para as pessoas serem chamadas a atenção, repreendidas ou reprimidas conforme as circunstâncias, para que o crime procure ficar mais tanto crimes como existem, não é? Acho horrível. E o que é que acha que a pessoa deve fazer, quem é vítima dessa agressão? Então, eu acho que se for mulher, miúda, não é? Porque também tenho netas com idade de namoro que devem falar com a mãe, com a professora, pedirem auxílio. Se for o contrário, também vice-versa igual, porque infelizmente agora já se manifestam nos dois sexos. Mas acho péssimo, porque se isso acontece no namoro, calcule depois. Eu acho sim que deve ter um desabafo, contar aquilo que está a passar, porque como pessoas já mais velhas, mais experientes, é natural que ele tenha um conselho para lhe darem. Eu acho que sim. E deve-se continuar com o namoro ou acabar? Não, então se as coisas não correm bem, porquê? O namoro
depois mais tarde não irá resultar. Me magoam os pés, tenho que tirar logo eles fora. Não, acho que não. Porquê? Acabar. Acabar. Então, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Não se convençam. É como muitas mulheres, o casamento está mau. Ai, vou engravidar. Pior. Em vez de uma crise, são duas. Como ex-agente da polícia, acha que as pessoas denunciam o suficiente casos destes? Penso que não. Penso que não. Que as pessoas deviam denunciar tudo que passa da normal. Que é para a polícia ter uma estatística de como deve proceder e onde é que deve proceder. E onde é que deve atuar. E que tipo de ajudas é que a polícia dá em casos como este? A polícia investiga, evidentemente, se há crime, é para a polícia investigar. Se não é crime, a polícia não investiga. Tudo o Ministério Público e a polícia, portanto, é um assessor do Ministério Público, só investiga aquilo que há crime. Se houver provas? Provas depois compete à polícia e, se não forem indicadas, compete à polícia e ao Ministério Público adquiri-las e arranjá-las para poder mandar o processo para o tribunal. Opiniões diversas, né, Thaís, a respeito deste assunto, né? É verdade, mas acima de tudo é sempre a mesma coisa, não é? A pessoa, no fundo, tem algo ali dentro dela que impede dela poder se largar desse namoro, desses maus tratos no namoro, não é verdade? Agora, Cláudia, não só a violência no namoro, como nós abordamos no início, existem muitas pessoas e os dados são alarmantes. Cada ano aumenta-se o número de casos de violência que são registrados, fora os que não são, né, Thaís? Sim, é verdade. Principalmente em violência doméstica, já foi registrado no ano passado, em 2012, 8.953. Muitas pessoas que foram realmente... Isso só no registrado, não é? Isso a gente tira um número pequeno, porque a minoria são as pessoas que dão queixa, que apresentam queixa. Né? É verdade. Porque a pessoa está tão coagida ao medo e a aceitar a situação que realmente parece, às vezes a pessoa pode não acreditar, mas é a minoria que presta queixa na polícia e o número pode ser praticamente o dobro. Nós temos uma senhora, a senhora Isabel, que ela foi vítima de violência doméstica, de maus tratos. E eu quero que você preste atenção na história dela, uma história real, uma história verdadeira, uma história de superação. A infância marca, na maioria das vezes, o caráter de uma pessoa. Os traumas, medos e complexos adquiridos nessa altura refletem graves problemas no futuro. Isabel viveu na infância momentos difíceis e marcantes, que refletiram a dor em toda a sua vida. Cresci num lar com problemas. A minha mãe foi separada do meu pai muito nova. Eu tinha apenas 2 anos e a minha irmã tinha 1 ano. A minha mãe fechava-nos em casa, não nos deixava sair, porque éramos 4 filhos que ela tinha que sustentar. Ela trabalhava de dia num restaurante e trabalhava à noite, até às 4 da manhã, passar a ferro, para nos conseguir dar alimentação, para não nos faltar nada. E quando as coisas, ela estava cansada, quando estava estressada, a gente fazia alguma coisa, porque éramos crianças, ela batia-nos. Ela até um dia deu uma tarefa tão grande que me deixou o corpo negro. Chegou a um certo ponto que eu fiquei tão revoltada, basta. Pensei em sair de casa, porque eu queria conhecer o meu pai. Movida pela revolta que sentia por toda aquela situação, Isabel saiu de casa em busca do seu pai, pois achava ser a solução para os seus problemas. A minha mãe andava à minha procura, porque eu não sabia onde me andava a polícia, andava tudo à minha procura. Disse, não vou encontrar, eu quero conhecer o meu pai. E encontrei. Falei com ele, conversámos. A minha mãe, ao fim do dia, descobriu que eu estava lá, veio-me buscar. E disse que não ia, porque ela culpava-nos, porque ela tinha separado do meu pai. Fiquei com aquela tristeza. Conheci o meu pai em maio, em junho, em julho faleceu. Entretanto, conheci o meu marido. Começámos a namorar. Pensei assim, bom, se eu casar, pode ser que eu venha a ser feliz. Ao fim de tanto sofrimento, Isabel pensou que quando casasse seria feliz. Grávida e cheia de sonhos, acreditou que aquela relação mudaria a sua vida. Mas o pior estava ainda por acontecer. Ao fim do meu filho ter nascido, princípio de ele ter nascido, ele começou a sair à noite,
começou a vir tarde para casa, começou-me a bater. Tudo o que ele vinha às mãos, ele batia-me. Se fosse com pau, ou puxar os cabelos, começou a ser chapadas. Ele dizia uma coisa e eu tinha que responder, não é? Eu também respondia. E depois só começavam a bater. Entretanto, eu engravidei outra vez, segunda vez, de gêmeas. Aos 6 meses de eu estar grávida, começou a surgir problemas financeiros, o dinheiro já não chegava, eu a trabalhar e mas o dinheiro não dava para tudo. Um dia ele bateu-me tanto, mas tanto, grávida de quase 7 meses das minhas filhas, 6 meses e meio, porque elas nasceram prematuras. Ele puxou-me os cabelos, ele via sangue pelas pernas, nos braços, deu desculpa que não sabia o que se passava. Eu engravidei por terceira vez mais um filho. Aí começou novamente as brigas, começou a bater novamente, começou a haver dívidas, pensei em matar-me, acabar com a minha vida. Eu não dormia, tinha insónias, eu tremia, eu fechava-me no quarto completamente, não queria saber de ninguém, de nada. Desesperada e sem rumo, Isabel encontrou o centro de ajuda e viu ali a última oportunidade que lhe restava. Foi então no centro de ajuda que Isabel ouviu falar na Fogueira Santa e viu que ali era a única forma de mudar a sua vida. Eu ouvi falar sobre a Fogueira Santa para a gente sacrificar, fazer o nosso tudo o melhor. Eu cheio de dívida já estava no fundo do poço. Tinha uma dívida de 35 mil euros. Tinha processos no tribunal. Estava no fundo do poço. Pensei, vou sacrificar. Após o sacrifício, tudo se transformou na minha vida, sentimental e financeira. Meus processos ficaram tudo anulado, cancelado. Fiquei livre da dívida, o casamento está restaurado, o meu marido deixou de me bater, de me maltratar, somos felizes. Tenho uma família unida à paz, à alegria. Que dá parabéns à senhora Isabel, não é? Porque ela foi capaz de sair de uma situação que ela própria, a princípio, não acreditava que fosse possível vencer. Mas ela superou. E ali no centro de ajuda nós mostramos às pessoas que todos nós temos este poder, essa capacidade de superação. É porque eu acho que o principal fator da pessoa ela não reagir e não crer que ela pode ter uma vida melhor do que a que ela está tendo, é justamente esse complexo que ela carrega dentro de si de inferioridade, de não merecedora. Mas quando ela descobre que ela tem esse direito de algo melhor, então ela luta por isso e ela consegue vencer. Neste domingo, principalmente pelas 9h30 da manhã, em todos os nossos centros de ajuda, nós estaremos vivendo o Domingo da Visão. Você que, sabe, quer ver uma família diferente, uma família transformada. Você que quer viver num lar de realizações, de alegria, de paz, de união. Então você deve estar presente. Inclusive você pode levar a fotografia de seus familiares. Será um domingo de fé e de milagres, com certeza, em todos os nossos centros de ajuda. E falar em ajuda, nós temos um projeto que é eficaz e que tem conseguido levantar a autoestima de muitas mulheres, recuperá-las para a vida, que é o Projeto Raab. É verdade. Cada vez que nós procuramos e encontramos uma mulher que passa por essa violência, que está nas ruas, nas drogas, né, que sofre, marginalizada, né, pela sociedade, nós vemos o sofrimento e o quanto elas dão valor a uma palavra amiga, o quanto elas necessitam dessa palavra amiga. É um trabalho muito bonito e tem dado muitos frutos. Realmente, um trabalho muito bacana, um trabalho eficaz, um trabalho que tem conseguido recuperar a vida de muitas mulheres. Você pode também conhecer esse trabalho através do nosso website iurde.pt.
Na página oficial do Centro de Ajuda, iurde.pt, pode encontrar todos os eventos, projetos e objetivos que ao longo do ano são realizados. Juntando a isto, pode também ter acesso a notícias, moradas, links importantes e ao espaço multimédia, onde tem vídeos, fotos, revistas e outras acessibilidades. Aceda a iurde.pt e comece a navegar no mar das oportunidades. É muito importante que você denuncie casos de violência doméstica, seja consigo ou seja com alguém que você conhece, casos que você está a saber. Não se faça indiferente por não ser alguém da sua família. Vamos dizer que esse caso de violência gere uma morte. Como ficará a sua consciência? E ainda que não gere morte física, morte real, mas quantas pessoas, por conta de casos de violência, por estarem sendo vítimas de violência, veem os seus sonhos a morrer, o seu futuro a morrer, a sua autoestima a morrer, quer dizer, toda uma vida e poderia ter um futuro belíssimo, pôs-se tudo a perder por conta daquela violência. Então, é necessário, é fundamental a denúncia, que as pessoas que estão a saber, porque muitas vezes quem está sendo vítima não tem a força de fazê-lo. Mas se você sabe de casos assim, é muito importante que haja denúncia, não é? É, porque não é só a pessoa passar a vida inteira sofrendo. É que, na maioria das vezes, a mulher corre um grave risco de morrer realmente. Nós temos muitos casos anualmente de mulheres mortas vítima dessa violência doméstica. Então, antes que isso aconteça, denuncie. A pessoa tem que denunciar, é importante. E quantos filhos, desculpa interromper, Thaís, que acabam também sendo traumatizados por conta de verem isso dentro do seu lar, não é? Até jovens que dizem, vezes... não quero casar porque... muitas vezes até é destruído, não é? Às vezes a pessoa, por ter aquela educação, por ver os pais assim, ou ganha um trauma e também não quer casar, ou então acaba por fazer exatamente o mesmo com a sua vida. Exato. Vai para outro relacionamento e também acaba por ser uma pessoa agressiva, uma pessoa... Ou seja, é uma bola de neve, vai gerando ali e acaba por haver pessoas frustradas. Umas não querem casar, acabam por não ser felizes, solitárias, sozinhas, e outras acabam por fazer a vida dela e de outras infelizes. E cometendo o mesmo erro, né? Bom, não apenas denuncie, mas busque, peça ajuda, peça socorro. Nós, no Centro de Ajuda, vivemos para lhe ajudar. Ficamos por aqui com mais um programa Família Unida. Muito obrigado a Cláudia, Thaís. Um abraço para todos e até uma próxima oportunidade.